E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso cronograma de 100 dias da segunda fase da Direito Administrativo. Meu nome é Marcos Oliveira e, juntamente com a equipe fantástica, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, nós vamos juntos, de mãos dadas, aprová-los nessa segunda fase. Se você está vendo esse vídeo, esse cronograma de 100 dias, se preparando para começar seu curso, claro, infelizmente você não passou e a gente queria muito que você tivesse passado, mas veja que você tem uma nova oportunidade. É aquela história da gente ver o copo meio cheio. E isso, vamos combinar, acontece com muita gente. Muitos alunos acabam, na primeira vez que fazem a segunda fase, não passando. Então não se sinta pior do que ninguém por conta disso, não se sinta derrotada, derrotado por conta disso. É preciso que você analise as razões da sua reprovação. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Então, esse momento é o momento de baixar a adrenalina, entender que aconteceu, que infelizmente não deu para você, mas que é preciso que nesse momento nós analisemos as razões disso e nós nos planejemos para isso. Planejamento é tudo na vida. Por isso que esse cronograma de 100 dias tem como principal finalidade apresentar para vocês exatamente esse planejamento do curso. Dia a dia, semana a semana, as atividades que serão feitas, os laboratórios, os estudos dirigidos, os simulados, o que a gente precisa fazer para essa aprovação? O que precisa mudar com relação ao exame passado para que nesse exame realmente você seja aprovada, você seja aprovado? É para isso que eu estou aqui hoje. O nosso curso começa dia 10, agora, na próxima semana, então tá aí e é preciso que você comece com carga total. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pedido de orientação, qualquer coisa, manda para mim no meu Instagram, daqui a pouco eu vou colocar para vocês. O meu Instagram é @MarcosAurelioFreitas. Então qualquer dúvida que você tiver, manda para mim, que eu vou atendê-lo com maior presteza, com maior carinho e com a maior velocidade possível, com a maior rapidez possível. Eu realmente respondo meus alunos, eu gosto de conversar com os meus alunos nas redes sociais, no WhatsApp, e estou aqui para isso, estou aqui para ajudá-los, tenho certeza disso. Beleza? Eu vou colocar na tela agora o nosso cronograma de 100 dias, a gente vai olhar o que nós vamos fazer nessas semanas que antecedem o exame, e daqui a pouco, num segundo momento, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso planejamento do ponto de vista dos porquês da reprovação. Por que você reprovou? O que aconteceu? Foi falta de treino? Foi falta de gestão de tempo? O que aconteceu para que nesse exame você ainda não tenha sido aprovado? Ainda porque você vai ser aprovada no próximo exame. A gente está aqui para isso, tá bom? Então vamos colocar lá o nosso cronograma. Aqui de cara nós já temos nossa equipe fantástica de Direito Administrativo. Somos eu, o professor Daniel Lamounier, meu grande amigo, com quem eu divido sala de aula há muitos anos, e também a nossa queridíssima professora Carol Macaubal, mais conhecida como Tá Tudo no VAD, e realmente está tudo no VAD, que vai também nos acompanhar aí na parte processual, especialmente nos recursos e também na petição inicial. Então essa é a nossa equipe, eu, Daniel e Carol, todos nós, é até estranho dizer isso, gostamos de aluno. Professor, mas tem professor que não gosta de aluno? Não sei, mas nós gostamos de aluno, nós gostamos desse contato com vocês e nós estamos aqui exatamente para auxiliá-los. Então, o Daniel tem Instagram, a Carol tem Instagram, todos nós estamos aí nas redes sociais e se você precisar, a gente está pronto para ajudar você, tá bom? Bom, então essa é a nossa equipe. Aqui nesse material, a gente vai ter, só avançar aqui mais um pouquinho, a gente vai ter algumas informações importantes, então nós temos aí, por exemplo, o número de aulas, o número de simulados de provas no formato da prova, os estudos dirigidos, os e-books, as provas simuladas. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, tá bom? Mas aí, essas informações já constam desse material, tudo que vai estar à sua disposição. Uma das coisas que eu destaco aqui e que não está no outro material que eu preparei e que é importante a gente lembrar é a prova simulada. Gente, a prova simulada é fantástica. Nós vamos ter duas provas simuladas. Marcos, mas o que é prova simulada? É o mesmo que simulado? Não, não é a mesma coisa. Na verdade, é uma espécie de simulado, mas é um simulado em que nós, professores, resolvemos a prova junto com vocês. Nós pegamos uma prova passada, um simulado específico, e nós resolvemos, dentro do tempo de prova, das 5 horas, com vocês, essa prova. Olha que fenomenal. Eu não conheço nenhum outro curso que faz isso.
Então a gente tem essas duas provas simuladas durante o curso, elas estão programadas, estão no nosso cronograma, e além disso, claro, você vai ter os simulados, que daqui a pouco a gente também vai falar sobre isso, tá bom? Tem muita coisa para a gente falar hoje. Então tem aí os estudos dirigidos, os e-books, enfim. Eu não vou ficar lendo esse material, porque vai ficar cansativo, mas tem central de dúvidas, as aulas são atualizadas, mapa de teses, mapa de peças mestras e, claro, esse cronograma fantástico de 100 dias que a gente vai apresentar agora. Antes do cronograma dia a dia, eu fiz aí para vocês o índice temático. Nesse índice temático, gente, nós temos todas as aulas do curso. Então você tem passo a passo todos os temas que você vai ver. Aqui a gente vai começar com o mapeamento estratégico, passo a passo, licitação avançada, Lei 9784 de 99 e por aí vai. A gente vai caminhando aí por esses temas, dia a dia, passo a passo. Então esse é o nosso índice temático, né? Esse índice temático ele foi feito porque muita gente sentia dificuldade, às vezes ia lá no cronograma, mas queria uma lista corrida desses temas. Então isso foi uma mudança que nós fizemos justamente para atender à reivindicação de alunos, né? Necessidade de alguns alunos ter uma lista com os temas. Tá, essa lista nós fizemos, eu particularmente que fiz essa lista, e fica muito legal, né? Porque você tem a noção aí mais sintética, mais concentrada dos temas que você vai ver. E depois a gente tem o cronograma dia a dia. Então veja, por exemplo, que dia a dia nós teremos exatamente os pontos que vocês vão ver, né? Nós temos aí a aula de mapeamento estratégico, de passo a passo, de licitação avançada, todos os dias bem direitinho, para que você possa acompanhar os temas que você vai ver. Dentre esses dias aí que estão marcados, né, no material de vocês, nós temos as atividades. Então, por exemplo, nós temos simulados. Os simulados eles estão indicados também aí nesse material, nesse cronograma de 100 dias. Tá? Então nós temos aí, por exemplo, o primeiro simulado com correção, dia 13. Dia 13 de outubro vai ser nosso primeiro simulado com correção. Dia 20 de outubro, vocês estão vendo? Nós temos o nosso simulado com autocorreção, ou simulado de autocorreção. Marcos, qual é a diferença de um simulado com autocorreção e simulado com correção? Na verdade, a maior parte dos simulados são simulados com correção. O que é o simulado com correção? São simulados que são corrigidos individualmente pela nossa equipe, com feedback individual. Então nós temos uma equipe de tutoras fantástica. A Ana, a Laiane, a Fernanda não, a Flávia, que vão corrigir, professoras muito experientes, que vão corrigir o simulado de vocês. E essa correção, vou logo avisando, é uma correção pesada, porque a gente considera aqui no meu curso que o treino ele tem que ser um treino realmente difícil. A correção tem que ser uma correção exigente para que você chegue na prova com tranquilidade. Não adianta a gente ficar enganando você. Ficar fazendo simulado fácil, fazendo correção meia boca, correção que não tem nada a ver com a correção da FGV. Então os nossos simulados, eles são simulados difíceis, não são simulados fáceis, e mais, a correção é uma correção rígida. E sabe o que é que acontece? Os alunos chegam na prova e dizem, professor, foi um passeio a prova. Porque os simulados eram tão difíceis, deixa eu só diminuir aqui um pouco meu microfone, os simulados eram tão difíceis que a prova se tornou fácil. Então a intenção é essa. Treino difícil, prova fácil. É assim que funciona. Claro, a dificuldade é na medida do que é necessário. Também a gente não vai colocar simulados mega difíceis fora do padrão da prova. A dificuldade é sempre considerando o padrão da nossa prova de segunda fase. E no começo tem um sofrimento. No começo o pessoal fica um pouco sofrido, né? Mas depois fica legal. Porque você se sente realmente treinando para a sua prova, tá bom? Então, é isso. Então, a gente tem aí simulados de autocorreção, simulados com correção. Veja que aqui todas as atividades constam desse material de vocês. A prova simulada, por exemplo, nós vamos ter uma prova simulada agora, dia 6 de outubro, e outra prova simulada no dia 17 de outubro. 17 de novembro, melhor dizendo, desculpe. Então, a primeira prova simulada, dia 6 de outubro, agora já, né? E
Agora que eu digo amanhã, né? Hoje é dia 5, amanhã, dia 6, nós temos a nossa prova simulada e a nossa segunda prova simulada aqui no dia 20 de 17. Não, tô louco, gente. Espera aí. Cadê a prova simulada? Eu me perdi aqui, meu Deus. Prova simulada. Prova simulada no dia 2 de dezembro. Na verdade, eu me confundi. No dia 2 de dezembro. Tá? Que mais? Bom, aqui também a gente vai ter, só avançar aqui um pouquinho, toda a programação dos eventos finais. Vocês estão vendo que aqui na última semana antes da prova, lá em janeiro, né, quando todo mundo já está ali naquela tensão, nós temos uma semana de revisão final. A última semana, gente, é muito importante. É uma semana em que a gente revisa peças mestras, teses. Então a gente vai ter um dia de revisão de peças mestras, um dia de revisão de teses, um dia para treino com casos e questões, e por último, a revisão final, que é o Detona da segunda fase, o nosso tradicionalíssimo Detona da segunda fase. Tudo isso já consta aí no seu cronograma, né? Nesse cronograma de 100 dias. Eventualmente aqui tem feriado, etc. Então a gente vai encaixando os dias. E aqui vocês vão ver que tem todos os temas de direito material e as peças. Então, por exemplo, aqui no dia 30, a gente vai ter a aula de mandado de segurança e ação popular, por exemplo, né? E por aí vai. E por aí vai caminhando aí o nosso curso de repescagem. Tá bom? Até chegar na nossa prova de segunda fase. Era isso que eu queria apresentar para vocês nesses primeiros minutos de encontro sobre a nossa segunda fase de direito administrativo. Vocês estão vendo que essa programação abarca o edital? Tem temas aqui, gente, que tem aluno que até acha que não tem no curso, porque é tema muito específico do edital. Tem aula sobre lei anticorrupção, que é uma lei mais que cai mais, mas tem aula sobre habeas corpus. Sobre habeas corpus tem aula. Aula sobre a lei de abuso de autoridade. Então, realmente é um curso muito completo. Os temas que você precisa ver, eles estão aqui no nosso cronograma de 100 dias da nossa segunda fase de direito administrativo. Perfeito? Agora eu vou colocar para vocês aqui um material, deixa eu ver se eu consigo carregar o material específico que eu preparei para vocês. Eu espero que eu consiga. Eu sou meio enrolado com esse negócio de apresentação de slide, mas eu acho que eu vou conseguir. Ufa, consegui, para não passar vergonha com vocês, né? Então a gente tem aí, eu trouxe para vocês um material também, para a gente trabalhar alguns pontos que eu acho que são importantes. Aqui a gente tem de novo o corpo docente, eu, Dani e Carol, e eu vou começar, antes da gente entrar nos pontos mais, digamos assim, importantes, polêmicos, não importantes, mas polêmicos, eu queria apresentar um material. O nosso material de segunda fase, ele envolve um trio de produtos, né, de livros. Nós temos o Vadão, o Vadimeco, que é mais conhecido como Vadimeco das carinhas, que agora é até dos corpinhos, né, porque tem corpos aí, não apenas carinhas. Então nós temos o Vadão, que é o Vadimeco, o Vadinho, que é o VAD específico da nossa área, e o livro de prática administrativa. Marcos, eu vou levar os três para a prova? Não, claro que não. O livro de prática você não vai levar para a prova. É obrigado a comprar? Não. Mas é um livro, gente, que ajuda muito na preparação. Porque esse livro ele traz todos os modelos de peça e também a parte de direito material vinculada à peça. Marcos, como assim? Por exemplo, tem lá uma aula de mandado de segurança. Um capítulo do mandado de segurança. As teses mais importantes de direito material vinculadas ao mandado de segurança estão lá, apontadas. Tem lá uma aula sobre ação popular. Tem lá as teses mais importantes vinculadas à ação popular. E tem os exames em que essas peças já caíram. Então, além de você ter a estrutura da peça, o modelo da peça, as teses de direito material, você tem ainda os exames passados. Por exemplo, o exame que caiu o mandado de segurança. Tem lá uma situação de um exame que caiu, um dos exames em que foi cobrado o mandado de segurança. Foi cobrado no exame ação de procedimento com petição inicial de procedimento comum fundado na desapropriação indireta, que foi o exame de vocês. Já está lá, no livro está atualizado, vai sair, né? Então a gente tem aí um trio que vai nos ajudar na preparação. Os livros, claro, que você vai levar para a prova são os vademecums. E aí sempre surge a pergunta de qual vadimeco a gente precisa comprar. Marcos, eu preciso comprar os dois, o Vadão e o Vadinho,
ou basta eu comprar um deles? Veja só, para você ir para a prova tranquilo, o ideal é você comprar os dois. Por quê? Grande parte das coisas que a gente precisa de direito material estão no vadinho, no mini vadimeco, que é esse aqui, o vadinho menor. Então, por exemplo, as leis que falam de serviços públicos, o Estatuto da Cidade, a lei que fala, por exemplo, as leis de licitação, por exemplo, a parte de desapropriação, o Decreto-Lei 3365, a Lei 4.132, está tudo no vadinho. Só que tem temas de direito material que não estão no vadinho. Mas por que não estão no vadinho? Porque são temas de legislação mais geral. Por exemplo, o tema dos bens públicos. Bens públicos é um tema que está tratado em sua maior parte no Código Civil. O Código Civil não consta do vadinho, porque o vadinho é específico para a nossa área. O Código Civil está lá no vadão. Então, se cai uma questão, por exemplo, sobre bens públicos, falando da definição, falando dos atributos, tratando desses temas, você não vai ter no vadinho. Você só vai conseguir encontrar no vadão. E aí, se você leva só o vadinho, aí você vai perder a questão, né? Porque você não vai lembrar, claro, o artigo de qual, o fundamento legal de qual. Então, o ideal realmente é comprar os dois. E no vadão, a gente tem a parte mais geral. Então, tem as normas gerais que a gente precisa. Tem um Código Civil, tem um Código de Processo Civil, embora no vadinho também tem um Código de Processo Civil. E a gente costuma marcar a parte de direito processual no vadão. Então, nós marcamos a parte de direito material no vadinho e a parte de direito processual no vadão. Marcos, no nosso curso, tem marcação de vadimeco? Tem. Tem, e não é só um vídeo ensinando o vadimeco, a marcar o vadimeco. Não. O nosso curso tem marcação de vadimeco aula a aula. Então, desde a primeira aula, vocês vão ver que esses vadimecos aqui, eles vão ser marcados. Marcos, então deixa eu só ver se eu entendi. Na verdade, não é que tem uma aula de marcação de vadimeco. Não. Na verdade, nós temos aula de marcação de vadimeco, mas nós marcamos o vadimeco dia a dia, ponto a ponto, aula a aula. Então você não vai ficar marcando vadimeco sozinha, porque nós vamos fazer isso juntos durante os nossos encontros. Desde o primeiro encontro, a gente vai fazer isso, tá bom? É isso. Bom, o que mais? Então, só voltando para o nosso material, então o ideal é que você tenha aí os dois vadimecos. Se eventualmente você ainda não tem esses vadimecos, vai anotando os artigos, vai acompanhando as aulas pelos artigos, e depois, quando o seu vadimeco chegar, você vai lá e marca de acordo com o que nós marcamos. Tá bom? É isso. Continuando mais um pouquinho, aqui também eu disponibilizei para vocês as peças que foram cobradas nos últimos 11 exames. Na verdade, eu até coloco 10, mas aí tem até mais de 10. Tem desde o exame 25 até o último exame agora, o exame 38. Né? Nós tivemos aí uma ação de desapropriação indireta ou uma petição inicial de procedimento comum fundada na desapropriação indireta, tá bom? E também coloquei para vocês os temas que caíram nos últimos exames, nos últimos 11 exames. Então, por exemplo, no exame 38 nós tivemos improbidade, contrato, serviços e licitação. E aí vocês vão ver que tem temas, gente, que se repetem muito, né? Tem temas que são muito estratégicos na nossa preparação. Por exemplo, eu sei que vocês sabem disso, mas, por exemplo, licitação. Licitação é um tema que aparece muito na segunda fase. Por exemplo, apareceu no último exame, só colocar aqui na minha caneta. Por exemplo, apareceu no último exame, no último exame 38, apareceu no 37, no 36 não apareceu, mas apareceu aqui no 35. Né? Então é um tema que merece muito nossa atenção. E isso faz com que também no nosso cronograma, você vai ver, nós tenhamos uma densidade maior em matéria de licitação. Na verdade, nós temos 3 aulas de licitação. Uma aula avançada, que está lá no nosso cronograma, você pode ver, que agora vai ficar ruim, eu vou estar para o material. Temos 2 aulas, digamos assim, regulares, e ainda temos uma aula da Lei 13.303, que também se toca em licitação. Então é um tema que, claro, nós não poderíamos deixar de lado. O tema dos serviços públicos também é um tema que aparece muito. O tema dos serviços públicos é um tema importantíssimo. Caiu no último exame, uma questão importante, aliás. Caiu no exame 36 e cai muito. Então vocês vão ver que nós temos 2 encontros sobre serviços públicos. Não dá para ver tudo no encontro. Ou seja, o curso é realmente amarrado, costurado para
prova de segunda fase. Não é um curso genérico, um curso que serve para qualquer coisa. Não, é um curso direcionado. E a abordagem das aulas é uma abordagem também à luz da FGV. Aqui nós vamos falar na segunda fase o que realmente o nosso examinador cobra. Não vamos ficar com teorias absurdas, com pontos controvertidos, que passando horas, minutos, não, nós vamos direcionar. O estudo precisa ser direcionado, porque é um estudo que tem um tempo reduzido. Nós temos aí a 100 dias do exame. Né? A aula começa hoje, mapeamento estratégico, depois vocês já têm a prova simulada, e em seguida o curso começa regularmente. 100 dias. É muito tempo? Mais ou menos. Dá tempo, tranquilo, mas se você vacilar, se você ficar enrolando a sua preparação, você não vai passar. E não é isso que a gente quer, né? Não é isso que a gente quer que aconteça com você no exame 39, tá bom? Então, é por isso que a gente está aqui hoje já se planejando para esses 100 dias. Aqui eu coloquei algumas perguntas importantes que a gente precisa fazer, especialmente quando a gente está na repescagem. Essas perguntas aí da parte de cima do material são realmente perguntas que a gente precisa fazer para si mesmo quando a gente já reprovou. Em qual parte você teve maior dificuldade na preparação? Qual o principal motivo da reprovação? Foi o tempo? Foi o direito material? Foi a identificação da peça? Durante a preparação, houve treino? Gente, essas 3 perguntas são perguntas extremamente preciosas, porque elas tocam em temas que são basilares, importantíssimos para a sua aprovação. Primeiro, treino. Se você não treinar, não vai rolar. Então, será que você realmente treinou? Você fez todos os simulados? Se você foi aluno do meu curso, você fez todos os simulados? Você fez um curso, eventualmente, se você não tivesse sido nosso aluno, você fez um curso que realmente coloca o treino sério para você? Ou será que era meia boca o seu treino? Será que o treino que você fez em outro lugar realmente era um treino direcionado? Realmente cobrava, fazia questionamentos que são a cara da FGV? Porque a gente sabe, nós trabalhamos com exame de ordem há mais de 10 anos. Nós sabemos que existem questionamentos que são a cara da FGV. Então, conhecer o perfil da banca é muito importante. E esse treino passa por essa vinculação, né, com esse treino com a cara da FGV. Então, se pergunta isso. Primeiro, você treinou realmente? Você fez os simulados? Você fez? E se você fez realmente, você fez no tempo do simulado? No tempo de prova. Porque tem muito aluno, gente, pode ter sido o seu caso, que faz os simulados, mas senta, faz 1 hora de simulado. Vai para o bar, ou vai para qualquer outro lugar. Volta, faz mais 3 horas. Tem que ser no tempo da prova. Para que o seu treino realmente seja eficiente, você precisa sentar e passar 5 horas sentado fazendo o seu treino, fazendo seu simulado. É chato? É chato, mas é isso que você vai enfrentar no dia da sua prova. Adianta a gente estar fazendo simulado pingado? Começa o simulado agora, deixa para fazer o resto amanhã, depois de amanhã faz... Não, gente, não tem como. O treino não é eficiente. Você não está treinando de verdade, você está se enganando. Então você precisa fazer esse treino, você precisa realizar esse treino, mas esse treino realmente ele precisa ser um treino direcionado. Outra coisa importante, que tem a ver com a preparação. A questão da dificuldade com o direito material. Muitos de vocês podem depois mandar mensagem para mim no Instagram, têm a maior dificuldade no direito material. Pelo menos na segunda fase de administrativo, eu também dou aula na segunda fase de tributário. Lá o perfil é um pouco diferente, né? São perfis diferentes. Aqui na segunda fase de administrativo, a grande maior parte dos meus alunos tem maior dificuldade no direito material. Porque a peça de administrativo não é uma peça difícil de identificar. Aliás, vocês têm aula com o Daniel Lamourier e com a Carol, né, que são brilhantes professores de peça prático-profissional. Então, não é a maior dificuldade a identificar a peça. Só que tem muito aluno que fica tão preocupado com a peça, fica tão preocupado, neurótico, neurótica, com acertar a peça, e é super importante acertar a peça, mas acaba negligenciando o direito material. Acha que só é importante estudar processo e não estuda o tal do direito material. O que não é inteligente. Vamos combinar que não é inteligente? Sabe por quê? Porque mais de 50% da prova é direito material. Mais de 50% dos pontos que você precisa para ser aprovado, vem do direito material. Marcos, me prova isso. Ora, 4 questões, 5 pontos, direito material. Dificilmente cai alguma questão na prova de segunda fase de administrativo
que não seja de direito material puro. Então, veja que as 4 questões, 5 pontos, 50% da prova, já é de direito material. Depois, as teses da peça. As teses da peça são de direito material. Então veja que mais de 50% da sua prova é direito material. Se você negligenciar o direito material, você vai estar cometendo um crime contra você. Você vai estar buscando a sua reprovação. Por isso, nós temos aulas realmente de direito material direcionadas e aprofundadas no que é necessário para a sua aprovação. Nós não enganamos você, né? As aulas de segunda fase elas são completamente diferentes, tanto em termos de metodologia como em termos de profundidade, quando comparadas às aulas da primeira fase. Então, se você acha que na segunda fase tem que ser igual à primeira, está equivocada, está equivocado. As aulas realmente têm que ser diferentes. Por isso que a gente está aqui junto com você, tá bom? E também a questão da dificuldade com a identificação da peça, né? Que também pode ser uma dificuldade. Alguns alunos têm uma certa dificuldade na identificação da peça, e se essa é a sua dificuldade, você precisa entender onde é que estão as falhas. Por que eu não consigo identificar a peça? Está faltando alguma coisa, está faltando alguma informação. Né? Será que eu realmente assisti todas as aulas das peças prático-profissionais? Será que eu não negligenciei algum tipo de peça? Tem aluno, por exemplo, gente, que não gosta de recurso. Aliás, tem muita gente que tem pavor, até pavor a recurso. O que não é legal. Você não tem que ter pavor de nada. Eu já tive aluno, não em administrativo, mas em tributário, uma aluna, na verdade, que disse assim, Marcos, eu não vou estudar recurso, porque fulano de tal falou que não vai cair recurso dessa vez. Espera, essa pessoa tem bola de cristal? Ela sabe da prova? O que aconteceu? Essa aluna não fez as aulas de recurso, não fez os simulados de recurso, e o que aconteceu? Caiu o recurso. E um recurso que nunca tinha caído na segunda fase de tributário, que era o recurso ordinário, constitucional. Não passou. Foi para a repescagem. Então, nós não temos que negligenciar nada, nós temos que ver todas as aulas. O seu projeto, o seu objetivo, o seu planejamento é de assistir todos os encontros, tanto de direito material como também de direito processual. Se você fizer isso, eu te garanto, a sua chance de aprovação vai lá para cima. É muito alta. E, por fim, a gestão da emoção. A gestão emocional é muito importante. É preciso que você trabalhe esse emocional, por isso que aqui a gente tem uma gestão da emoção no curso, exatamente para que você possa chegar na prova com o conteúdo, que é super importante, mas não é suficiente. É preciso que você chegue com o conteúdo, mas com equilíbrio emocional. E isso faz parte também da sua preparação, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês um roteiro de identificação de teses. Ao longo das aulas a gente vai acabar trabalhando isso. E coloquei também aqui os diferenciais da segunda fase do meu curso. Nós temos aí 4 laboratórios, 10 simulados, sendo 7 com correção individualizada e 3 de autocorreção, né? Os de autocorreção, eu acabei não explicando, são simulados em que você mesmo corrige. É o mínimo, né? São 3 apenas. Então são 7 simulados corrigidos individualmente e 3 de autocorreção. 6 estudos dirigidos, as últimas 10 provas da FGV comentadas. Então nós temos nossa rota, até uma rota diferente, uma rota específica, nós temos na nossa rota as 10 últimas provas da FGV corrigidas. Corrigidas tanto com relação à parte processual, como com relação à parte de direito material. Olha que diferença, olha que importante, né? Você tem a oportunidade de ver corrigida pelo professor, no caso sou eu que corrijo, os últimos 10 exames. Então isso é muito importante. Eu acho que era isso, gente. Aqui eu coloquei algumas orientações sobre marcação, mas a gente vai ver isso aqui depois, tá? Eu só coloco logo na primeira aula, porque a gente precisa já disponibilizar esse material para vocês. É importante que vocês já conheçam, que a gente vai ver isso. É isso, eu quero primeiro agradecer a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nesse primeiro encontro, esse encontro de planejamento, né, de mapeamento, esse cronograma de 100 dias. É um grande prazer. Qualquer dúvida, eu vou disponibilizar aqui o meu Instagram para vocês, tá? É o @Marcos Aurélio Freitas, @Marcos Aurélio Freitas. Se você tem alguma amiga, algum amigo que vai fazer a segunda fase de administrativo, convida ele para ver esse vídeo, convida ele para conhecer a metodologia do meu curso.
E eu garanto para você que você não vai se arrepender. Garanto para você que você não vai se arrepender. É isso, qualquer dúvida, reclamação, elogio, qualquer tipo de orientação, manda para mim no Instagram, que vai ser um grande prazer respondê-los, um grande prazer acompanhá-los aí nesses 100 dias de planejamento. Muito obrigado, fiquem com Deus e até os nossos encontros. Tchau, tchau.